Bem-vindos ao canal Vida de Oração. Hoje mergulharemos numa incrível história para conhecer a fascinante trajetória de uma santa cuja fé e coragem marcaram os corações de muitos devotos ao longo dos séculos. Prepare-se para descobrir a inspiradora vida de Santa Quitéria, uma mulher cuja devoção ao cristianismo a levou a enfrentar desafios incríveis e testemunhar milagres extraordinários. Junte-se a nós enquanto desvendamos os capítulos emocionantes dessa história de fé, martírio e devoção, que perdura até os dias de hoje. Acompanhe-nos nessa jornada espiritual em busca de conhecimento e inspiração, mergulhando no legado de Santa Quitéria, a primeira mártir em terra que depois viria a ser portuguesa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos enriquecedores sobre a vida dos santos e a fé cristã. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Provérbios capítulo 31, versículo 30. Santa Quitéria teria nascido pelo ano 120 na região do Império Romano conhecida, então, como Bracara Augusta, a atual cidade de Braga. Seu pai, Lúcio Caio Atílio Severo, era régulo de uma província do Império Romano que abrangia parte da Galiza e da antiga Lusitânia. Estava casado com Cáucia Lúcia. Sendo ambos de famílias ilustres, embora pagãs, estiveram muitos anos sem terem descendência até que Cáucia Lúcia concebeu 9 meninas que nasceram de um só parto. Numa ocasião em que o marido se encontrava ausente acompanhando o imperador Adriano que viajava pela península, Cáucia que considerou agoirento o nascimento de 9 filhas, com o intuito de se subtrair às troças do mundo e a uma eventual indignação ou suspeições do marido sobre qualquer infidelidade, congeminou um plano para matar as filhas, mandando-as afogar no rio. Encarregou de concretizar este plano Cita, jovem donzela, devota e cristã oculta, que tinha sido a única pessoa a assistir ao parto. Foram-lhe dadas indicações para que divulgasse a notícia de que o parto tinha corrido mal e que as crianças tinham morrido à nascença. Todavia Cita, movida por elevados sentimentos cristãos, levou as meninas de casa como combinado, mas estava decidida não só a salvar a vida das 9 irmãs, como também a dar-lhes a vida nova do Espírito, pelo sacramento do batismo. Assim, em vez de atentar contra a sua vida, entregou-as a Santo Ovídio, arcebispo de Braga, que lhes administrou o batismo e lhes atribuiu os seguintes nomes: Quitéria, Eufêmia, Germana, Liberata, Olibrada, Vitória, Basília, Marinha, Genebra e Marciana. Conhecendo a tragédia que pesava sobre as inocentes crianças, e que quase as vitimara, Santo Ovídio, depois do batismo, entregou-as aos cuidados de diversas famílias cristãs, para que tomassem conta delas durante a infância, dando-lhes educação religiosa, encarregando-se o arcebispo de prover a todas as despesas. Refere Frei Bento da Ascensão que a educação religiosa recebida pelas 9 meninas na infância produziu nelas um tal domínio em seus corações que, durante a sua breve existência e até ao seu termo, sempre souberam pôr em prática as grandes virtudes e calcar aos pés as grandezas e vaidades do mundo a fim de glorificarem apenas a Jesus Cristo. À medida que foram crescendo, as 9 irmãs tomaram conhecimento do destino a que a mãe as tinha votado, entregando-as para morrerem, e o modo como foram salvas pela criada cristã. Sentindo-se particularmente agradecidas à divina providência, não só pelo facto de lhes ter salvo a vida do corpo, como por lhes ter dado uma vida nova pelo sacramento do batismo e terem crescido no conhecimento dos princípios da vida cristã, decidiram afastar-se do mundo e viver juntas, como num convento, para um maior aperfeiçoamento da sua vida de piedade, para servirem a Deus de modo mais perfeito e para crescerem na prática das virtudes pelo mútuo auxílio e exemplo de vida. Para concretizarem este seu projeto, contactaram o generoso arcebispo, Santo Ovídio, e dele obtiveram a necessária aprovação. O modo de vida que seguiram rapidamente as tornou conhecidas entre todos, pois o exemplo de vida cristã evidenciado no fervor, na caridade, na mútua obediência,
no serviço e na alegria despertavam a admiração de quantos com elas contactavam. Com esta passagem, queremos sublinhar o facto de Quitéria, tal como as irmãs, ter consagrado a sua virgindade a Cristo, seu divino esposo, facto que aparecerá bem destacado numa das capelas do percurso ao ar livre do Santuário de Felgueiras, na qual o pergaminho que Santa Quitéria apresenta ao seu pretendente patenteia, precisamente, estes esponsais divinos: Jesus é o meu esposo. Por ocasião de uma perseguição aos cristãos, levada a cabo pelo imperador Adriano, 117-138, que alastrou a todo o Império Romano, também a região de Braga, onde viviam as 9 irmãs, se tornou palco de prisões e martírio dos que professavam a fé cristã. Cumprindo ordens, Lúcio Caio Severo ordenou que fossem detidos todos os cristãos encontrados nos seus domínios. Sendo conhecidas como cristãs exemplares, as irmãs foram levadas à presença do governador. Este, sem saber que era seu pai, ficou deveras impressionado com a atitude das jovens e interrogou-as para saber quem eram, onde viviam, quem eram os seus familiares. Foi então que Germana, tomando a palavra, respondeu em nome de todas com coragem e desassombro, que eram naturais de Braga, filhas do próprio governador e que adoravam Jesus Cristo, único e verdadeiro Deus, estando prontas a tudo sofrer por amor a Jesus e em defesa da sua fé. Verdadeiramente impressionado e surpreendido, Lúcio Severo quis ficar sozinho com as suas filhas, a esposa e Cita, a criada que tinha salvo a vida das irmãs. Ficou então a par dos pormenores que rodearam o nascimento das crianças e, nessa altura, manifestou todo o seu afeto por elas. Recordando-lhes a antiga nobreza da família, falou-lhes do seu futuro, do qual faziam parte grandes casamentos com rapazes ricos e nobres, sendo necessário, primeiro, renunciarem à fé cristã. Ao ouvir a resposta negativa das filhas, o pai enfureceu-se e deixou-as a sós na sala do palácio onde se encontravam. Em oração invocaram do céu a graça e a coragem de resistirem às propostas do pai que eram contrárias à vontade de Deus. Foi então que um anjo lhes apareceu e as avisou para saírem do palácio. Ao regressar à sala, Lúcio Severo ficou furioso por não as encontrar e mandou os soldados em sua perseguição. Todas se dispersaram por diversas regiões, sobretudo pela Espanha, e apenas Santa Quitéria foi presa e trazida à presença do governador. Os diversos relatos são unânimes em referir que as 8 irmãs de Santa Quitéria foram martirizadas. Santa Marinha encaminhou-se para Galiza, onde ficou durante algum tempo ao serviço de uma lavradeira perto de Ourense. Denunciada como cristã, foi perseguida e martirizada mediante variados e horríveis suplícios que passaram pelo dilaceramento das suas carnes, por ser lançada num tanque de água do qual saiu milagrosamente viva, atirada para uma fornalha de enormes labaredas, as quais se afastaram sem lhe terem causado qualquer dano. Por fim, quando contava apenas 18 anos, foi degolada em Águas Santas, perto da cidade de Ourense, na Galiza. No local, o rei Afonso, o Magno, mandou erguer uma igreja. 7. Santa Vitória foi martirizada em Córdoba, recebendo tormentos esquisitos, de acordo com a expressão de Frei Bento da Ascensão, que passaram pelo fogo, pela roda de navalhas, finalmente por ser crivada de setas. Decorria o ano de 138 e Santa Vitória contava apenas 16 anos. 8. Santa Genebra padeceu martírio numa região da Galiza, onde hoje se situa a cidade de Tui, contando 16 anos, embora não se conheçam pormenores do seu martírio. Sobre Santa Marciana pouco se sabe, apenas que terá dado a sua vida em defesa do Evangelho na cidade de Toledo, com a idade de 35 anos. Relativamente a Santa Germana, não são conhecidos pormenores quanto à data ou local em que entregou a sua vida a Deus, apenas se levanta a hipótese de que poderá ter sido martirizada em África ou em Águas Santas. No que se refere a Santa Liberata, permanecem as mesmas incertezas que envolvem a vida das outras suas irmãs quanto à data e ao local da sua morte. São apresentados 3 lugares como possíveis locais onde foi martirizada, sofrendo o suplício da cruz: Miragaía, Porto,
Castelo Branco e Águas Santas, norte do porto. Segundo a tradição, nesse local terá brotado uma fonte denominada Santa, atendendo aos efeitos milagrosos das suas águas que beneficiavam a todos quantos a ela acorriam em cura das suas enfermidades. Por fim, a tradição refere que Santa Eufêmia viveu durante cerca de 2 anos nas terras do Gerês e no fim desse tempo, foi perseguida por ser cristã. Depois de ter sofrido maus tratos, foi lançada na prisão. Aí recebe a visita de um anjo que a cura de forma milagrosa de todas as suas feridas. Padeceu então novos suplícios, no fim dos quais foi degolada, estando as suas relíquias na sede ourense. Quanto a Santa Quitéria, podemos dizer que foi presa e conduzida à presença de seu pai, o qual tentou, uma vez mais, demovê-la de professar a fé cristã. Deu-lhe também a notícia de que tinha sido prometida em casamento a Germano, um nobre rico. Quitéria pede ao pai um tempo para pensar. O seu anjo custódio aconselhou-a a refugiar-se no Monte Pombeiro, no cimo do qual se erguia uma pequena capela dedicada a São Pedro, nas imediações de uma cidade denominada Eufrásia, destruída nas invasões dos mouros, que era governada por Lenciano, ou Leuciano, feroz perseguidor de cristãos. Lenciano, tendo descoberto o refúgio de Santa Quitéria e das demais donzelas que a ela se tinham juntado a fim de viverem em comunidade cristã, prendeu-as e informou o pai sobre o seu paradeiro. Estiveram na prisão 3 dias sem receberem qualquer alimento. Durante o tempo de cativeiro foram confortadas por um anjo e observaram-se situações inesperadas. Os guardas foram convertidos ao cristianismo pela instrução recebida, enquanto alguns doentes obtiveram a cura dos seus males. Entre estes últimos se insere a iconografia do doente de raiva curado por Santa Quitéria, tal como é representado no 5º passo do Santuário de Santa Quitéria, em Felgueiras. Lúcio Severo enviou então emissários para convencerem a sua filha a aceitar o seu casamento com Germano. Todavia, a decisão da jovem não se alterou. Germano, acompanhado de vários soldados, vai ao seu encontro com ordens para a matar. Ele mesmo, na manhã do dia 22 do ano de 135, tomou a espada e decapitou Santa Quitéria, que assim se tornou a primeira mártir em terra que depois veria a ser portuguesa. Santa Marinha encaminhou-se para Galiza, onde ficou durante algum tempo ao serviço de uma lavradeira perto de Ourense. Denunciada como cristã, foi perseguida e martirizada mediante variados e horríveis suplícios que passaram pelo dilaceramento das suas carnes, por ser lançada num tanque de água do qual saiu milagrosamente viva, atirada para uma fornalha de enormes labaredas as quais se afastaram sem lhe terem causado qualquer dano. Por fim, quando contava apenas 18 anos, foi degolada em Águas Santas, perto da cidade de Ourense, na Galiza. No local o rei Afonso, o Magno, mandou erguer uma igreja. 7. Santa Vitória foi martirizada em Córdoba recebendo tormentos esquisitos, de acordo com a expressão de Frei Bento da Ascensão, que passaram pelo fogo, pela roda de navalhas, finalmente por ser crivada de setas. Decorria o ano de 138 e Santa Vitória contava apenas 16 anos. 8. Santa Genebra padeceu martírio numa região da Galiza, onde hoje se situa a cidade de Tui, contando 16 anos, embora não se conheçam pormenores do seu martírio. Sobre Santa Marciana pouco se sabe, apenas que terá dado a sua vida em defesa do Evangelho na cidade de Toledo, com a idade de 35 anos. Relativamente a Santa Germana, não são conhecidos pormenores quanto à data ou local em que entregou a sua vida a Deus, apenas se levanta a hipótese de que poderá ter sido martirizada em África ou em Águas Santas. No que se refere a Santa Liberata, permanecem as mesmas incertezas que envolvem a vida das outras suas irmãs quanto à data e ao local da sua morte. São apresentados 3 lugares como possíveis locais onde foi martirizada, sofrendo o suplício da cruz: Miragaia, Porto, Castelo Branco e Águas Santas, norte do Porto. Segundo a tradição, nesse local terá brotado uma fonte denominada Santa,
atendendo aos efeitos milagrosos das suas águas que beneficiavam a todos quantos a ela acorriam em cura das suas enfermidades. Por fim, a tradição refere que Santa Eufêmia viveu durante cerca de 2 anos nas serras do Gerês e no fim desse tempo, foi perseguida por ser cristã. Depois de ter sofrido maus tratos, foi lançada na prisão. Aí recebe a visita de um anjo que a cura de forma milagrosa de todas as suas feridas. Padeceu então novos suplícios, no fim dos quais foi degolada, estando as suas relíquias na sede ourense. Quanto a Santa Quitéria, podemos dizer que foi presa e conduzida à presença de seu pai, o qual tentou, uma vez mais, demovê-la de professar a fé cristã. Deu-lhe também a notícia de que tinha sido prometida em casamento a Germano, um nobre rico. Quitéria pede ao pai um tempo para pensar. O seu anjo custódio aconselhou-a a refugiar-se no Monte Pombeiro, no cimo do qual se erguia uma pequena capela dedicada a São Pedro, nas imediações de uma cidade denominada Eufrásia, destruída nas invasões dos mouros, que era governada por Lenciano, ou Leuciano, feroz perseguidor de cristãos. Lenciano, tendo descoberto o refúgio de Santa Quitéria e das demais donzelas que a ela se tinham juntado a fim de viverem em comunidade cristã, prendeu-as e informou o pai sobre o seu paradeiro. Estiveram na prisão 3 dias sem receberem qualquer alimento. Durante o tempo de cativeiro foram confortadas por um anjo e observaram-se situações inesperadas. Os guardas foram convertidos ao cristianismo pela instrução recebida, enquanto alguns doentes obtiveram a cura dos seus males. Entre estes últimos se insere a iconografia do doente de raiva curado por Santa Quitéria, tal como é representado no 5º passo do Santuário de Santa Quitéria, em Felgueiras. Lúcio Severo enviou então emissários para convencerem a sua filha a aceitar o seu casamento com Germano. Todavia, a decisão da jovem não se alterou. Germano, acompanhado de vários soldados, vai ao seu encontro com ordens para a matar. Ele mesmo, na manhã do dia 22 do ano de 135, tomou a espada e decapitou Santa Quitéria, que assim se tornou a primeira mártir em terra que depois veria a ser portuguesa. Os soldados que a prenderam ficaram cegos. Diz ainda a tradição que após ter a cabeça decepada, Quitéria tomou em suas mãos e caminhou até a cidade vizinha onde caiu e foi sepultada. No local do martírio, brotou uma fonte e os soldados e o próprio Germano ficaram cegos, enquanto Lenciano, entretanto convertido, tal como as donzelas da comunidade de Santa Quitéria, bem como outros cristãos foram martirizados naquele monte e sepultados junto da capela de São Pedro. Talvez este relato venha justificar as dezenas de sepulturas com imensas ossadas que foram encontradas no local quando foi escavado a fim de construir as fundações da atual igreja. O principal centro de culto de Santa Quitéria situa-se, como referimos, na região francesa da Aquitânia, mais precisamente na localidade de Aire-sur-Eliador, povoação classificada pela Unesco como Patrimônio Mundial e que se encontra num dos caminhos de Santiago. Segundo a tradição, a igreja foi construída no local do martírio de Santa Quitéria, e ali se conservam as suas relíquias, bem como o sarcófago e a fonte que brotou no local da sua decapitação. O sarcófago, que contém as relíquias da santa na cripta da igreja de Santa Quitéria em Aire. Santa Quitéria é invocada pelos devotos contra a raiva, a mordedura dos cães raivosos e a loucura, sendo-lhe, igualmente, atribuída ajuda para que as crianças que apresentavam atrasos no andar pudessem começar a caminhar. Queridos amigos, chegamos ao final desta história sobre a vida de Santa Quitéria. Espero que tenha se inspirado e emocionado com a história dessa valente santa e seu exemplo de fé inabalável. Gostaríamos de agradecer a todos vocês, nossos queridos espectadores, por nos acompanharem nessa jornada espiritual. É gratificante compartilhar de histórias de fé e devoção com pessoas tão especiais como vocês. Se este conteúdo tocou o seu coração e acrescentou algo positivo à sua vida, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Lembre-se sempre de que a fé é uma luz que nos guia nos momentos mais desafiadores da vida.
Que a história de Santa Quitéria nos ensina a nunca desistir diante das adversidades e confiar na força do amor e da devoção. Desejamos a todos muita paz, amor e bênçãos em suas jornadas espirituais. Até o próximo vídeo. Com gratidão, canal Vida de Oração.